Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o canal Preocupações de Mãe, um espaço que traz informações para aquelas pessoas que adoram ouvir sobre educação emocional, sobre o cuidado com os filhos, sobre o crescimento e o bem-estar de cada indivíduo, de cada pessoa. O tema de hoje vai ser um tema bem bacana. Nós vamos falar sobre a saúde mental docente. Por que isso é importante? É importante porque, com certeza, estamos todos nós saudáveis, todos nós estaremos prontos para o desenvolvimento bacana na vida adulta. Pensar na saúde mental do professor é pensar no seguinte sentido: sabe aquele professor, sabe aquela escola? Ela é uma extensão da sua casa. Portanto, devemos cuidar muito bem da nossa casa e daquele espaço que vai ser a extensão dela. Pois é. A gente vai falar sobre a saúde mental desse professor que vai estar ali olhando seus filhos. Vem ouvir, vai ser bem bacana. Pensa comigo. Em um mundo tão complexo, tão cheio de informações, apenas os conteúdos acadêmicos, só aqueles conteúdos que estão na escola, que a gente decora ou que a gente aprende a estudar, ou seja lá da forma que for, não é? Para ter um bom desenvolvimento. Será que só isso é importante? Quais são as formas da gente repensar esse olhar? Que tal a gente pensar nas habilidades e competências que permitam aos nossos filhos conseguir ter uma empatia, conversar claramente, saber falar, saber ouvir? Pois é, para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito bacana. Na verdade, é uma pessoa que sempre trabalhou com a formação continuada. A Jéssica Azuzzi. Ai, que honra! Seja muito bem-vinda, Jéssica. Vai ser um prazer escutar você. Muito bom trazer sempre uma pessoa que possa agregar, trazer informações novas, conteúdos, enfim, ajudar esses pais. Na verdade, como a gente fala para mães, vamos também pensar em ajudar essas mães, não é? Verdade. Eu vou pedir que você se apresente, Jéssica. Conte para a gente do seu trabalho, da forma como você chegou, né, aonde você chegou. Ai, que prazer estar aqui, Esther. É um assunto muito importante porque a gente sabe a quantidade de horas que as crianças ficam na escola. Geralmente, eu costumo dizer que eu sou uma encorajadora, né? Eu montei o Instituto Encorajar para a Vida com a intenção de encorajar pais, mães, professoras, toda a comunidade escolar a serem líderes positivos para as crianças e alunos, né? Na sala de aula ou na sala de casa, na educação formal ou informal. Ai, que legal. Na verdade, Jéssica, a gente já conversou um pouquinho e ela tem uma história muito legal. A experiência dela de vida é muito bacana. E essa experiência foi que fez com que a Jéssica tivesse um olhar diferenciado em relação ao educar, em relação ao conversar com os pais, em relação a trabalhar essa comunicação entre pais, filhos e escola, não foi? Isso mudou a sua perspectiva, não mudou, Jéssica, essa experiência fora? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Ai, é a parte da minha vida que eu tenho tanto orgulho de falar, porque o que não foi fácil, né? Eu morei fora e morei com uma família. Morei fora há mais de 15 anos, né? Isso. E eu morei 4 anos com uma família que tinha uma preocupação muito grande em educar bem os filhos. E assim, era uma família de uma classe social alta, os pais trabalhavam em empresas, né, multinacionais de tecnologia, Amazon, como Microsoft. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com tudo aquilo e falei assim, gente, para que isso? É só uma criança. E acho que geralmente é o ponto de vista de qualquer um. Nossa, que mimimi, como assim? E era uma mãe que ela tinha muito contato com outras mães, tinha clube de leitura, e eu comecei a ler os livros que ela lia, e falei assim, gente, a infância era para ter sido assim, né? Não, é aquela máxima, né? Que a gente se torne um adulto para não ter que curar tanto da nossa infância, né? Porque muitas vezes a gente fala, ai, a infância é uma fase da vida. Imagina. A infância é a vida, porque ela vai com a gente pro resto da vida, né? Exatamente, o que você vivenciou na infância. Você
acaba tendo que colher na sua vida adulta, não é? Sim. E se você resolve isso rápido, melhor para você. Tem gente que não resolve, tem gente que passa a vida toda sem resolver e acha que não tem necessidade, né? Uhum. Infelizmente é isso, mas essa disciplina positiva que virou um pouco de modismo, meme até na internet, eu fico assim, que bom que de uma certa forma trouxe uma visibilidade, contudo tem muita gente aí que fala, que não fala o tanto que é correto, né? Mas eu já tive acesso, conteúdo e eu eduquei essas duas crianças que hoje eu tenho em contato, são adolescentes maravilhosos, há mais de 15 anos, embasado na disciplina positiva. Aí eu voltei pro Brasil, eu assustei. Do mesmo jeito que eu assustei quando eu vi lá, eu assustei quando eu voltei. Falei, gente, eu não pode fazer isso. Gente, né? E aí eu fui, por conta do inglês, eu fui trabalhar numa multinacional que também tinha uma cultura muito acolhedora de entender o indivíduo, né? Então, assim, foi muito diferente das outras empresas que eu tinha trabalhado. E aí, depois, né, por conta de fechou a unidade aqui no Brasil e mandou todo mundo embora. Foi a primeira vez que eu tinha sido mandado embora na vida. Fiquei desesperada. Um amigo meu falou assim, Zuzi, você não quer dar aula uns 15 dias para substituir uma professora? Eu falei, bem, vamos, né? E aí, quando eu entrei na sala de aula, me apaixonei. Estava no meio corporativo, foi como se me retornar, né? Fosse um retrocesso, não no sentido negativo, ter contato com as crianças, porque eu sempre respondia, qual seria o trabalho perfeito para você, Zuzi? Eu falei, queria ser babá para o resto da vida, porque eu adoro criança, né? E aí, eu entrei na sala de aula e eu me deparei com a sala de aula, que era um universo novo para mim. Então, quando eu entrei lá, eles já sabiam um pouco do comportamento infantil e sabia um pouco de resolução de problemas, que nem sempre é apresentado na formação dos docentes. E é interessante você falar isso, né? Porque sempre que eu penso no equilíbrio emocional dos pais, eu trago, olha, esse equilíbrio emocional dos pais, ele é fundamental para que a gente não sobrecarregue os filhos de situações, muitas vezes, que não estão no controle deles, né? Filho é o filho. E o filho tem que agir como filho. Quem vai estabelecer limites, quem vai estabelecer e proporcionar modificações nas habilidades, no cotidiano, são os pais. Cada um dentro da sua casa, cada um dentro do seu espaço, mas cada um sabendo exatamente quais são os objetivos, qual é o valor que dá às ações, enfim. É o pai que organiza, o pai e a mãe são eles que reorganizam, né, reestruturam e restabelecem os limites e toda a situação dentro da casa, não é? Mas a gente sabe, né, que esse desenvolvimento socioemocional, ele é fundamental, esse que você está trazendo para nós. Eu percebi que havia uma outra forma de educar, havia uma outra forma de trazer uma relação bacana entre pais, filhos e o aprender. Sim. E tudo isso voltado ao sentir. Né? Como é que isso acontece? Na verdade, eu fico imaginando, né? Qual a importância desse desenvolvimento socioemocional na aprendizagem, principalmente quando a gente fala na aprendizagem dos comportamentos dos filhos, né? Sim, porque o comportamento que a gente vê é uma comunicação. Então, eu me comporto perante a forma que eu me sinto. Então, se todo mundo quer controlar o comportamento, por que ninguém quer aprender sobre sentimentos? E muitas vezes, o exemplo que as crianças têm em casa de adultos lidando com o sentimento, não é da forma mais adequada. Quantos pais não ficam bravos, jogam coisa, gritam? Então, se eu ficar brava, tá tudo bem eu jogar e gritar. Se eu tô copiando, né, que as crianças, elas aprendem o que elas vivenciam, não aprendem com o que falam. Aquela máxima de faz o que eu falo, não o que eu faço, não deu certo, né? Não. E é por isso que a gente tá. E aí o pessoal acha que assim vai piorar, que entender sobre sentimentos não é necessário, né? Claro que é, porque o aprendizado, né, a aprendizagem está totalmente relacionada às emoções, né? É extremamente importante saber equilibrar as emoções das crianças para que elas estejam na zona de aprendizagem que a gente fala na sala de aula. Então, muitas vezes, o comportamento que a professora quer controlar tem um motivo para estar. E é lógico que é uma sobrecarga para as professoras, visto que muitas vezes a gente não consegue entender isso. Mas se em casa a criança tiver modelo de comportamento adequado,
isso reflete também na sala de aula. Muitas pessoas falam, mas essa criança é tão indisciplinada. Ok, a criança está ali, é o momento da vida dela aprender disciplina, aprender limites, aprender rotina, aprender regras, combinado. Ela nunca viu nada antes na vida. Ela não está só aprendendo a ler e escrever, ela está aprendendo a ser um ser humano na sala de aula também, né? E aí, o que acontece? Mas como é o exemplo de disciplina em casa? Será que pai e mãe acordam no horário? Será que faz a refeição adequada? Será que o pai... Então, assim, não tem exemplos de disciplina, muitas vezes, em casa. Então, é a extensão da casa, né? O aluno, ele traz a escola, a casa na mochila. Sem dúvida. E a gente não percebe muitas vezes. Interessante você falar sobre isso, porque... a gente sabe que todo o desenvolvimento, as habilidades e competências, elas são processuais, não é? Exatamente isso. Elas são processuais, isso não acontece de uma hora para outra. Você falou um tema, e antes da gente começar o podcast, que cabe direitinho nisso aqui, não é? A mãe engravida, né? A família engravida e todo mundo fica preocupado. Meu Deus, o parto. Não que não tenha que haver, são preocupações super legítimas. O parto, a criança, são preocupações legítimas. A roupinha, enfim. Mas uma coisa fundamental que é entender como acontece o desenvolvimento do bebê, né? Como é que esse desenvolvimento cerebral acontece, quais são as fases que eles vão passar. Às vezes as pessoas deixam de entender isso e a preocupação às vezes fica muito mais no desenvolvimento físico da criança, não é? Eu tive um caso uma vez de uma mãe que dizia para mim, ele não dorme, eu não consigo estabelecer um horário para ele dormir, mas eu quero que ele durma. Bom, primeiro, mães, saibam, cada criança, com o desenvolvimento, quando ela cresce, mudam os hábitos de sono. Cada criança vai ter um tempo específico de sono que vai satisfazer. Não é o tempo que você quer. Por outro lado, a rotina de sono depende muito da sua rotina de sono. Sim. Se você não tem uma rotina de sono adequada, se a família não tem, a criança vai estabelecer a mesma rotina da casa. Ela não vai mudar isso só porque você quer, não é? O bebê não vai chegar lá, o bebê de 2 anos vai chegar na sala. Gente, é 9h30, eu preciso dormir. Vamos todo mundo escovar o dente e dormir. Essas regras que traz, né? E aí parece que a criança tem a responsabilidade. Não é, a responsabilidade sempre é do educador. Exato. Esses dias eu falei assim, nossa, é tanto chá de revelação, né, de sexo, se é menino, se é menina. Falei, vamos fazer um chá revelação de valores? Vamos ver. Gente, eu vou estourar aqui o balãozinho para vocês saberem quais são os valores que eu vou trazer na educação do meu filho. Porque é muito mais importante do que todo enxoval, essas coisas, né? A gente se preocupa com a segurança física, né? De primeiro momento é super importante, né? Contudo, criança cresce, novas demandas, né? E saber sobre o desenvolvimento motor é importante, né? O emocional é importante, nada anula o outro. Então, é uma junção. Ter um filho é uma faculdade, né, gente? Vamos combinar. Continuada, forever. Interessante, né? Também tudo isso que a gente sempre traz esse contexto dos 1000 primeiros dias, a importância desses 1000 primeiros dias na gestação, que é quando você tem todo o desenvolvimento do bebê, é quando essa criança já começa a ter os sentidos, ouvir, sentir o gosto, então o tato, a audição, o paladar, ele já se desenvolve, mas também são mais de 1 bilhão de conexões cerebrais que são feitas por segundo. São milhões e milhões de conexões cerebrais que vão ali se formando. Então, pensa, né? Por um lado, a gente tem esse processo. E depois, o desenvolvimento do córtex frontal, que é essa parte do cérebro que faz com que a gente tenha as regulações emocionais, enfim, demora até os 21 anos no indivíduo. Então, veja como a gente não sabe nada ainda desse indivíduo e a gente acaba estabelecendo
tantas questões, faz tantos julgamentos, se é birra, se não é birra, se é malcriação, se é... Às vezes é transtorno, as pessoas não conseguem entender, não é? O papel disso tudo. Então, por isso que a gente fala dessas habilidades que são processuais, que elas vão se desenvolvendo num ambiente saudável, muitas vezes, mas não adianta. Não é só na família, né? A gente precisa ter uma colaboração muito grande entre a família, a escola. Isso é essencial. Nossa, é importantíssimo, porque a pergunta é como, né? Como fazer tudo Como isso? equilibrar todos esses pratos, equilibrar né? todos esses pratos. E assim, estando na escola, né? E atendendo as famílias, o que me dá uma tristeza profunda às vezes, e eu tento remediar isso, tá, gente? Eu não desisto. É que parece que é um ringue, sabe? Uma luta. É culpabilização o tempo todo, um apontando o dedo pro outro. Não, porque isso é da escola. Não, porque isso é da família. Aí uma vez eu ouvi e falei assim, olha, para mim é muito claro na minha cabeça. O conteúdo acadêmico é a escola que é responsável e a parte da educação, eu sou responsável, que eu sou a mãe. Eu achei isso muito certo, muito distinto na cabeça dessa mãe, né? Muito racional até. Mas será que é assim que funciona? Será que seu filho nunca vai levar uma atividade acadêmica para ser feita em casa e ele nunca vai se desregular na escola? Então, assim, é um ajudando o outro, não um contra o outro, né? Esse lance de, quando começo a ensinar a alfabetização emocional para as crianças? Aí, assim, nada contra, eu acho que toda iniciativa é bem-vinda, mas muita gente acha que ensinar emoção para a criança é pintar um monstrinho de vermelho, é pintar outro monstrinho de azul, e não é isso. A criança, o bebê, a partir de que ele nasce, ele está interpretando tudo ao redor. Então, assim, ele começa a ler a nossa pupila dilatada de raiva, a nossa expressão. Então, a emoção é aprendida, né, pelo espelhamento. Então, assim, como você se porta perante seu filho, seu aluno, né? É isso que ele vai aprender. Nossa, é totalmente assim. É como você, sendo o adulto exemplo em todas as situações, é óbvio, a escola vai trazer esse contexto, sim, do ensinar e aprender, mas, ao mesmo tempo, isso que você disse, você leva conteúdo para casa para fazer com os pais, e é fundamental levar, porque até ao levar isso, você já está estabelecendo um ambiente de socialização entre a família, a partir do momento que você tem uma atividade que a criança não vai dar conta de fazer sozinha. A lição de casa não é só para garantir o conteúdo, né? A lição de casa tem muitos outros olhares para essa lição de casa. Então, você vai levar assim, até por conta de entender como é que essa rotina familiar acontece. Sim. Da mesma forma, quando essa criança vem para a escola com tristezas, com depressão, com medos, com ansiedade, por que será que isso acontece na escola, né? Por que na escola isso acaba reverberando? Eu trabalhei muito tempo na escola também. Eu dei aula por muitos anos, até... desde o pequenininho até a formação de professor, né? A gente vai por esse caminho. Eu comecei no berçário até o EJA, pré-vestibular, de ir lá e entregar os alunos para fazer Enem, de cara pintada, tudo isso, gente. É muito lindo, né? E a gente... é super legal você conseguir... No caso, né, você conseguir estar dentro da sala de aula e hoje fora da sala de aula, e eu conseguir olhar tanto a situação em que as dores dos pais, as dores das crianças, as dores dos professores. Olha quando você consegue olhar tudo isso de outra forma, né, um olhar mais amplo, você consegue estabelecer até uma outra relação com o cuidar, com criar uma relação empática mesmo, não é? Sim. E quando eu lembro assim de crianças que ficavam extremamente ansiosas quando estava próximo da mãe chegar, a criança ansiosa, e por que roía a unha? O que está acontecendo? Por que essa ansiedade desmedida acontece, né? E aí você vai olhar, você vai querer entender por que essa ansiedade. Aquilo está sendo trazido para dentro da escola. E o que você faz? Você ignora? A escola vai falar assim, olha, isso é da casa. Eu não posso mexer nisso. Sim. Não existe essa possibilidade. Trouxe para a escola, a gente acolhe. Sim. É? Eu lembro que eu fiz um history... só para fechar. E era mesmo porque
A mãe atrasou tantas vezes que a criança tinha sempre a ideia de que a mãe não viria. Sim, é o abandono que a gente fala, né? O pai atrasou tantas vezes que muitas vezes a criança achava que o pai não viria buscar. Sim, né? É muita coisa por trás, né? O Nossa, comportamento é literalmente um pedido de ajuda muitas vezes. Exato. Eu tive um aluno que ele começou a não segurar mais fezes e toda hora ele já tinha 6, 7 anos e a gente... aí a gente começa a ficar brava, né? O pessoal da escola, não acredito, vai ter que trocar. Falei, gente, isso daí não tá certo, a gente precisa investigar. Precisa olhar para isso. Aí fui com muita conversa. E olha as coisas que a gente descobre dentro da escola. Ele estava sendo, né, abusado e era uma forma de falar, olha, vem aqui ver. Acho que fizeram tanta pressão para ele não falar. Então, como que ele ia mostrar, né? Ele foi uma comunicação. Só que a primeira reação, tanto da família, eu já tirei o videogame dele porque ele fez isso, eu já bati nele. Eu falei, quê? Que? Como assim? É incrível como as pessoas ainda olham por o modelo de educar ser, né, a agressão física. Sim. É um absurdo. Se não, gente, vamos conversar para saber por quê. E aí, a comunicação, né, é um comportamento. Total. Educação socioemocional está na BNCC como uma obrigatoriedade, né? Sim. Formação dos professores para isso. Como é que anda? Porque o fato de ter a obrigatoriedade não necessariamente faz com que todos os docentes, todos os professores saibam como trabalhar os conteúdos, não é? E eu sempre penso na formação do professor, nesse caminhar, penso na necessidade da formação e penso... Essa formação nunca deve acabar, né? O mundo muda tanto, as coisas estão sempre se transformando, se ressignificando. O papel da formação continuada para isso. Eu acho, assim, que tem tantos professores bons fazendo tanta coisa boa na escola. E a formação continuada não deveria ser esse peso que muitos docentes veem também, né? Isso me entristece muito, porque aquela máxima, né? A gente está aprendendo enquanto a gente está vivendo. E, às vezes, é um peso para um professor estar numa formação. Eu já dei treinamento em escolas que o professor, cada coisa que eu falava, o professor virava a cara do tipo, não acredito, vem aqui então ficar no meu lugar. Mas é extremamente necessário. Por quê? É uma nova sociedade, né? A BNCC tá ali as competências socioemocionais, mas é muito novo. E eu parto do princípio que a gente não ensina aquilo que a gente não sabe. Então, se o professor, se o adulto não consegue tratar com empatia o outro, tomar decisões acertadas na vida ou dentro da sala de aula, a gente não é capaz de fazer isso, né? E a BNCC é complicado também, porque eles exigem, né, que seja aplicado em sala de aula, mas não ensina como. Eu falo, olha, parece que a gente estava com um pneuzinho murcho ali do Fusquinha nosso, que era sala de aula, nos deram um step e o macaco falou, troca aí sozinho enquanto o carro está em movimento. Exatamente. E a gente fala que, por exemplo, na disciplina positiva, a disciplina positiva em sala de aula, fala que a gente tem 2 trilhos, né, pro trenzinho ali do ano letivo, da sala de aula percorrer. Um é o conteúdo acadêmico e o outro são as competências socioemocionais. Eles precisam andar juntos, senão não não deslancha, porque a criança fica fazendo uma atividade, 10 minutos, vamos supor, 10 minutos de atividade de matemática, 20 minutos de atividade de português, mas se relacionando, vivendo, ela fica 6 horas por dia na escola. Então, quando a gente fala das competências socioemocionais, vamos desenvolver a capacidade da criança se relacionar e relacionar com o outro de uma maneira mais saudável, né? E a gente já viu que o punitivo e o permissivo não funcionaram. Então, como colocar esse caminho do meio, né, na sala de aula? E aí não tem segredo, né? Não tem, nossa, faz isso que dá certo. Como tudo é um processo e a pessoa que está ensinando precisa estar muito consciente, né, do que esperar das crianças e esperar erros mesmo. Quando, eu já falei que não, assim não pode. Você fala que 2 mais 2 é 4 várias vezes no ano e às vezes a criança coloca 5, 6. Por que às vezes a gente tem tanta paciência em ensinar o acadêmico e não tem muita paciência para ensinar o socioemocional? Né? E a gente comete erros o tempo todo. Uma das bases da disciplina positiva é
ter claro em mente que o erro é uma ótima oportunidade de aprendizado. A gente não aprende se não for através do erro. Mas tem passo a passo, a gente reconhece o erro, vê uma solução para o erro, aplica a solução, mensura isso na sala de aula. Ou seja, é trazer, né, o colaborativo para a sala de aula. Uma sala de aula positiva é quando o aluno não está contra o professor, nem o professor contra o aluno. Né? Mas aí demanda formação, demanda alguém estar lá na sala de aula junto para conseguir aplicar, porque foi assim comigo. Quando eu li tudo que eu tinha que ler, eu me desesperei. Várias vezes tentei colocar em prática, não sabia como, né? E aí eu tive a sorte de ter uma professora mais experiente comigo em sala de aula, que ela me ensinou muita coisa. E ali não tinha como, né? Tava como se fosse um Big Brother. Se fizer alguma coisa errada ali... E aí eu vi que foi uma grande oportunidade, que foi um incômodo muito grande ter que aplicar isso no começo, mas é libertador. Eu falo que liderar positivamente e pelo exemplo é vida. Porque tira das nossas costas um fardo de... o que eu estou fazendo? Porque a gente tem intencionalidade nas ações. Você está falando aqui pensando, mas isso tudo... Veja só quantas coisas que precisam estar relacionadas, precisam estar coordenadas com as diferenças sociais de um país tão enorme como, né, quanto o nosso. Não só as diferenças sociais, as diferenças culturais, porque eu imagino o quanto é difícil para algumas regiões entenderem o funcionamento de outras regiões por conta até mesmo do poder aquisitivo, das riquezas mesmo, não é? Ou mesmo o quanto é difícil para algumas culturas entenderem o funcionamento de outras culturas. Então, como é que a gente faz para integrar, né? Como é que essa disciplina positiva poderia dar conta de pensar num processo mais integrativo, tentando buscar assim, a valoração de cada região? É complicado pensar assim, né? E assim, o que me deixa feliz é que as minhas alunas da pós-graduação eu tenho no país todo. E as dores são muito parecidas. Parece que muda o endereço, né? E até fora do Brasil. Só que uma coisa, né, a gente tem que ver que tanto o fracasso escolar como o fracasso do socioemocional não tem esse rótulo, porque tem famílias que são ricas, com posses, e as crianças não se desenvolvem. Do mesmo jeito que tem uma família muito simples e a criança vai muito bem. Então, assim, isso, na verdade, né, é um motivo de alegria, porque a gente vê que pode romper essa classe social, o poder aquisitivo, né, o sócio e o geográfico da criança. E aí a gente parte da premissa que somos todos seres humanos. Algumas escolas vão ter muito mais material e recurso para aplicar. Por exemplo, parece que quem tem mais dinheiro, mais posse, tem mais acesso ao desenvolvimento socioemocional, né? Porque tem escola que professora tem capacitação, tem escola que tem psicóloga, tem escola que tem assistente, tem escola que tem estrutura, tem o cantinho da calma, tem um puffzinho para ficar, tem escola que não tem. Só que a boa vontade, a humanização do docente faz com que ela consiga fazer isso na situação mais precária, né? Tem uma aluna minha da pós que ela montou a caixa que acalma com todos os elementos da natureza, porque eu acho que ela é do Pará, se eu não me engano, né? Então, assim, ela ensinou para a criança, olha, tá tudo bem você se sentir assim, não tá tudo bem você fazer assim. Então, quando você perceber que você tá saindo fora da caixinha ali, tá? E aí a gente tem toda a metodologia de ensinar para a própria criança o gerenciamento da emoção. Porque quando a gente faz isso, a gente também tira um peso das nossas costas. A gente compartilha com a criança, você também é responsável por gerir suas emoções. Do mesmo jeito que eu, como professora, porque somos humanos, né? Então, ela fez esse trabalho, essa alfabetização emocional, tão bem feita com essa criança, e a criança se acalmava com uma pena lá. E a outra criança se acalmava num puff de couro da Louis Vuitton, entendeu? Assim, tem essa discrepância? Tem. Mas com a intencionalidade e a boa vontade, a gente consegue nivelar, assim, um pouco, né? Isso me dá até um pouquinho de paz, porque o bem pode ser feito em qualquer situação, nem de qualquer maneira, porque vai muito da índole, do valor. Do mesmo jeito que tem, por exemplo, tinha uma escola que eu fiz uma consultoria, a assistente estava apagando a luz, deixando as crianças na sala de aula no escuro. Gente do céu, que é isso? E assim, você fala, gente, como você tá... Não é pelo salário em si, mas você ganha isso, você mora assim, você tem a formação na faculdade e tal, você está fazendo isso.
E muitas vezes tem professoras que têm só magistério, que eu conheço. Em regiões pobres do Brasil, e tem uma abordagem tão mais humana, porque a gente ainda está falando de ser humano, né? A gente fala da educação como um global, como um macro, mas a sala de aula, ele é o ser humano que está liderando. Sem dúvida, sem dúvida. E ao pensar dessa forma, né, a valoração que você dá para a escola é a mesma valoração que você deve dar para o seu espaço de casa. A casa e a escola deveriam ter para os pais a mesma realidade, né? A mesma forma de ser vista. Como você colocou, não são duas pessoas puxando o cabo de guerra para cada lado, né? E às vezes essa relação de força que é estabelecida entre os pais e a escola ou o professor causa um desgaste absurdo no professor, né? Nossa. Porque sabe pai, sabe mãe, professor, a professora, eles também são humanos. Parece que não, a gente não mora na escola. Mas a gente não mora na escola, não é? Nossa, professora, a senhora tem casa? Tenho. Nossa, eu tenho casa. Só não fico, mas eu tenho, né? Eu tenho ficado pouco, mas eu tenho casa, né? E às vezes a gente percebe que há uma ideia de que a escola está contra você. Sim. Né? Os pais às vezes têm a ideia de que a escola está contra. Porque não há a mesma forma de pensar e acaba acontecendo esse desgaste entre o professor e os pais. E, às vezes, esse desgaste faz com que o professor passe a ter um mau desempenho mesmo, porque esse desgaste anula muitas vezes o professor, silencia aquilo que o professor está sentindo. Porque, afinal de contas, às vezes o professor se sente também pressionado pela própria coordenação, pela própria direção, que não estão prontos, muitas vezes, para entender qual é esse sentimento do professor. Acontece isso? Nossa, muito, muito. Eu falei essa semana para uma professora que eu atendi. Eu falei, se a gente parar friamente e pensar, parece que o sistema educacional está contra o professor e o aluno. Porque são tantas demandas e pressão para os dois, né? Esse conflito de escola e professor e casa, e professores contra professores também, né? Porque professores, eles precisam se ajudar ali, né? Os professores em si. E, às vezes, é um ambiente de muita competição, muito julgamento, né? Às vezes, a professora não está dando o melhor dela porque ela não está conseguindo. Ela também tem as limitações físicas e emocionais, né? Que a gente precisa levar em consideração. Eu acho que o que acontece é que, muitas vezes, a escola acaba expondo alguma necessidade que a família precisa trabalhar e nem sempre a gente quer, né? Receber e falar, olha, uma cartinha, olha, pai e mamãe, vocês precisam trabalhar nisso. Não, ninguém gosta, né, de um to-do a mais, de uma coisa a mais para fazer numa vida que já é uma sociedade apressada. As mulheres, as mães têm uma pressão danada no ambiente de trabalho, os pais também. Tem a vida econômica, tem tudo, tem até o trânsito, tudo incomoda, tudo é pressa, tudo parece que nada colabora, né, para um ambiente seguro e tranquilo para as crianças nos dias de hoje. Então, assim, são mães estressadas, são professoras estressadas, a sobrecarga está para todos ao mesmo tempo. Eu lembro uma vez que uma mãe chorou para mim falando assim, eu não sei o que eu posso mais fazer. Então, você vê que muitas, no fundo, têm esse desespero. Só que algumas assumem isso, outras... escola, tô pagando, ou é do governo, né? E não faz essa união. E não enxergam que tem um ser humano ali no meio, né? Que tanto a escola como a casa tem por obrigação de devolver essa criança para a sociedade. Depois a gente não educa. O aluno não é meu para sempre, nem o filho é para sempre. Uma hora ele vai voltar para a sociedade. E esse desbalanço todo, a gente vê o quanto a gente sofre depois. Como a nossa sociedade está mal educada, violenta, né? Intolerante. Então, como que a gente colabora? Todo dia você colabora um pouquinho para que o mundo seja melhor? Parece demagogia isso, né? Mas se a gente não tiver essa visão, a gente vai fazer o pior, deixar pior ainda do que a gente veio, e não tem como. Impossível.
Impossível. Eu acho que nem é esse papel. Eu acho que o papel é, já que a gente está falando de uma educação positiva, é pensar positivamente nesse processo, Sim. como é que eu melhoro a relação. E aí eu fico imaginando até o quanto essa relação entre professores e os gestores, ela precisa ser uma comunicação limpa, sem ruído, Sim. aberta, não é? Para que tanto o professor possa expressar quais são as necessidades que ele tem e a gestão entenda como ajudar a resolver. Isso em qualquer processo, não é, Jéssica? Porque, assim, se eu vou pensar no processo acadêmico, eu não consigo pensar no processo acadêmico sem que haja uma relação íntima entre quem trabalha na gestão com quem trabalha para desenvolver os processos. Não adianta a gente imaginar que sem uma comunicação do qual é a necessidade do aluno, qual é a necessidade dos pais e qual é a necessidade da escola, a coisa não vai funcionar. Não. Não é? A gente vai ter só sempre piora. e a gente vai ter sempre algo esbarrando ali, né? Os resultados tendem a não serem positivos se a gente não tem essa boa comunicação, essa forma de compreender de fato, né, quais são as metas que cada um pretende, qual é o objetivo. E aí eu fico imaginando, né? A gente sempre faz aquelas reuniões pedagógicas, a gente sempre faz a reunião de pais e mestres, sei lá se ainda chama pais e mestres, né? Em alguns lugares sim, em outros lugares não. Enfim, mas na realidade é essa relação que é feita entre os pais e os professores. Ao invés da gente entender só qual é a nota, porquê da nota, qual é o processo? Não o produto final. A gente às vezes fica tão preso ao produto final sem entender qual foi o processo para que aquele produto final chegasse. Quais foram os alcances, né? Quais foram os objetivos do dia a dia? E eu sinto que muitas vezes falta. Sim. Porque os professores se sentem, às vezes, muito pressionados pela forma como as coisas vêm acontecendo e, ao mesmo tempo, a gestão não consegue, muitas vezes, aliviar essa tensão, essa pressão, porque também sofre pressão externa de outros fatores. Então, você veja como há uma necessidade de um repensar constante, não só na formação do professor, mas no quanto esses pais precisam se aproximar da escola, não só por conta da nota ou por conta do como o filho está ou não aprendendo, mas quais os processos que fazem com que aquela criança aprenda, sim ou não? Claro, a escola não é para ser visitada na hora da matrícula, nem no dia de dançar para a mamãe e para o papai, né? A escola tem que ser uma extensão da casa. E eu fiz uma vez um comentário que deu muito o que falar, que foi: é impossível humanizar a educação se a gente continuar tratando o professor como coisa. Porque é cascateado isso, né? A coordenação da escola tem a pressão que muitas vezes cascateia para o professor, que o professor passa para o aluno. E aí, muitas vezes, quando faço menção do mundo corporativo que eu trabalhei antes, levando em consideração que a coordenação pode ser um gestor de vendas, se a equipe dela de vendas não está indo bem, ela vai treinar o vendedor, ela vai vender um dia com o vendedor para ver como que vai ser a abordagem do cliente, né? Parece que no mundo acadêmico é só cascateado ali a responsabilidade, os problemas e não suporte e ajuda, né? E aí fica difícil. Como que a gente vai fazer mais, fazer melhor, se a gente não sabe como, né? Eu parto sempre dessa máxima. Se o professor não está fazendo melhor na sala de aula, né? É lógico que a gente tem salvas exceções que professores não querem ser, né? Que a gente tinha trazido isso. Muitos professores não gostam da formação continuada ou de acabar estudando mais, fazendo uma pós-graduação, porque não se veem como profissional, porque se qualquer profissional mantém ali a carreira. Professor às vezes faz um concurso ou entrou na escola, não, acabou por aqui. E não é bem assim, né? Você tem que continuar ali renovando as energias e a necessidade de a gente estar em grupos e comunidades de professores com a mesma visão. Porque não é fácil. Vira e mexe, o ambiente corrói, a gente começa a ficar negativo, começa a fazer as coisas de mau humor. E o duro, gente, que isso não é demagogia. Quando o professor está nessa fase depressivo, está com ansiedade, o que acontece? Todo esse mal-estar, desafio da sala de aula só prejudica o próprio
próprio professor. Tinha uma época da minha vida que eu estava com sobrepeso enorme, fumava muito, bebia muito, tomava muito remédio controlado por conta pela demanda que eu tinha em sala de aula. Eu só comecei a melhorar isso na hora que eu comecei a entender que por trás de cada boletim existia um ser humano, que eu precisava aprender sobre ser humano antes de aprender verbo to be e ensinar o verbo to be para eles, né? Que no caso era a minha matéria. Viu? Então a gente sabe, né? O corpo fala. Você vê, você vai entendendo que são sinais de alerta Perdão. Claro. Engasguei com a minha própria água. Oh. Ai, meu Deus. E a gente acaba vendo quais são esses sinais de alerta, né? É o corpo já se expressando, trazendo essas questões emocionais. Você acha que hoje existe um apoio emocional para o professor? Porque a gente está falando da formação. Muitas vezes os professores trazem a seguinte máxima, né? Que também é uma realidade nossa. O nosso salário é quase que impossível, pela quantidade, porque é uma carga de hora-aula excessiva, a gente sabe. A gente sabe que existe todo um caminho aí que envolve não só o trabalho do professor, mas o trabalho dentro de casa, enfim, que faz com que esse professor tenha um tempo limitado, às vezes, para ele, emocionalmente. E tenha um tempo limitado até muito para trabalhar todas essas questões. Então, como é que a gente poderia, assim, no seu entender, como é que a gente poderia pensar se há uma preocupação com a saúde mental do professor? Você vê isso nas escolas? Olha, não muito. Teve um caso que eu fui para uma escola e aí eu já trabalhei em escola que não tinha papel higiênico, não tinha cadeira na sala dos professores para os professores, mas além disso, né, visitei já escolas, e eram escolas particulares, que o professor, né, 90% do corpo docente mulher, que era uma escola de educação infantil. Que é outra coisa, né? Como é difícil a gente mostrar para os pais que um professor pode dar aula na educação infantil. Nossa, como é difícil, né? Mostrar para a sociedade que há a possibilidade, sim, de um professor homem trabalhar com a educação infantil. Mas sabe que eu vi? Que muitas vezes eles estão ali para ser professor de educação física, né? Exato. Não é? E tantas outras coisas podem ser desenvolvidas. Eu já trabalhei com professores alfabetizadores maravilhosos. E tem esse preconceito. E enfim, aí é um ambiente feminino que não tinha um banheiro adequado. Eu falei assim, não vou fazer professoras com cólica, Gente, não tem uma preocupação de um banheiro adequado para as professoras. Como você vai se sentir bem? Como que você vai tratar o outro bem? É muito difícil, você tem que ter muita, né, autocontrole, tem que ter muito discernimento ali, né? É uma filantropia pura ali, o tempo todo tá dando aula nessas condições. Então, muitas vezes não tem tempo, muitas vezes não tem dinheiro, só que eu sempre prezo, né, nas formações, no amor próprio, na autoimagem. Eu falo para as professoras, passa um batonzinho para ir trabalhar, passa um perfume que seja, faça uma caminhada, evite isso, evite aquilo. A gente faz uma relação do que poderia melhorar, leia alguma coisa fora cartilha, né? Alguma coisa vá melhorar o pensamento, né? Então, todas essas orientações que a gente entende como autocuidado, eu tento passar para as professoras que eu tenho em contato. Contudo, uma coisa que eu já percebi e é muito triste. Quando uma professora tem essa preocupação com a autoestima, com a autoimagem, é uma professora que se cuida, muitas vezes ela vira motivo de chacota dentro da escola. Parece que ela não tem problemas, parece que ela tem tempo, parece que ela tem muito dinheiro. E muitas vezes, por mais difícil que seja falar isso, é uma questão de decisão. Eu decidir que, embora tudo isso, eu vou administrar um pouco de tempo para mim. Porque eu sei que professora doente não dá uma boa aula, né? Seria essa máxima que todo mundo deveria pensar na escola, né? Mas faça por você, professora. Porque a gente não vai ter muito apoio, né? Então, assim, eu sempre passo a ideia. Faça por você, cuide de você. Os alunos vão, a escola vai e você fica, sua família fica. Então, antes de ser uma boa professora para os alunos, você tem que ser boa para você. Sem dúvida. Tem que ser boa para você. E às vezes a gente vê que há essa
Falta esse autocuidado, né? Esse olhar psicoeducacional, como a gente fala, não é? É uma linha tão legal que está sendo desenvolvida hoje. A psicanálise para educadores. Sim. Toda a psicanálise contemporânea hoje tem olhado para setores que muitas vezes a sociedade deixou de olhar. Sim. E um dos setores é o setor da educação. A psicanálise educacional, ela tem olhado muito para o docente, para o professor, pensando nas dores, pensando na forma como ele é entendido dentro da sociedade, não é? E o quanto a ação docente é desvalorizada, né? Que é um caminho muito, muito triste da gente olhar. Porque esse autocuidado, principalmente daqueles que estão integrados à rotina da sala de aula, esse autocuidado é fundamental. É fundamental. Eu falo porque eu atendo alguns professores e normalmente eu faço atendimento em grupo. E a preocupação, a rotina, a dor é a mesma. Sim. É a mesma. Todas elas localizadas ou na incompreensão dos gestores ou na incompreensão das famílias. Sim. Não é? E principalmente no olhar que os pais têm em relação à ação docente. Mas diga, pode falar. Que impressionante ouvindo você falar. Você falou a incompreensão dos gestores, né, da família, e a gente não trouxe aluno nas principais queixas, embora seja uma queixa. Seja uma queixa. Mas para você ver que os adultos poderiam se ajudar muito mais do que os fazem. Porque, na verdade, apesar do desgaste, apesar do espaço, não é o aluno. O aluno, ele é compreendido como aquele indivíduo que está ali por conta de uma outra criação. Sim. Por conta de uma outra educação, não daquela que é oferecida pelo professor. Aquele aluno, ele é trazido, não é? E você vai, engraçado como a gente vai olhando e se adaptando empaticamente a cada aluno. Sim. Porque, e eu vejo isso muito em relação ao professor, quando ele olha para o aluno e ele passa a ter um olhar compreensivo do porquê das ações. E esse lance do socioemocional na sala de aula, eu vou falar por experiência 100%, minha pessoal. Foi um processo de cura ver o socioemocional dos alunos. Eu falei, o maior ganho é você aprender enquanto você ensina ali com as crianças. Muitas das coisas do meu comportamento, porque eu era tão reativa, porque eu sentia tanta inveja, porque tanto rancor. Quando eu comecei a ensinar para as crianças sobre as emoções, eu comecei no processo de autodesenvolvimento aqui tão forte. Porque eu comecei, quando você é capaz de olhar com empatia para uma criança, você treina o seu olhar para começar a olhar com empatia para você mesma. E aí, muito da culpa, da sobrecarga, né? Do tipo, que é quando a gente entra nesse lamaçal da culpa e da vergonha, é muito difícil da gente sair. Na hora que a gente se vê, né? É lógico que a gente fala sobre respeito mútuo e o desenvolvimento do professor está aquém da criança, mas quando a gente vê que as emoções fazem parte do ser humano e todos têm, né, dá um alívio, porque eu aprendi muito ensinando socioemocional para as crianças. Eu me tornei uma pessoa melhor para mim mesma a partir do momento que eu comecei a desenvolver meus alunos. E é legal a gente pensar também dessa forma, Jéssica, porque principalmente quando a gente fala das pressões, né, das pressões profissionais. E o quanto, né, isso até a gente trouxe, o quanto esses professores se sentem pressionados para alcançarem todas as metas e todos os objetivos que foram trazidos no começo do ano. E muitas vezes esse professor não tem a condição de realizar tudo o que foi planejado pelo próprio enfrentamento das coisas do dia a dia, não é? Sim, porque vai se perdendo, né? Vai acumulando tarefas, a gente não sabe mais o que é prioridade, a gente não sabe mais. E esse desenvolver o socioemocional acaba ficando secundário. Parece que a gente perde tempo quando a gente faz isso, mas na verdade a gente acaba ganhando, porque menos você para
aula, né, por intervenção de mau comportamento. Só que, para você chegar num ponto, você teve que abrir mão, em algum momento da sua rotina como professor, para fazer uma reunião de sala de aula, para conversar sobre hábitos, para conversar sobre boas maneiras, para fazer combinado. Então, assim, não é fácil, né? A gente faz escolhas o tempo todo dentro de uma sala de aula. Será que esse conteúdo vai dar? Eu passo essa atividade ou não? Eu deixo essa criança ir no banheiro? Será que eu chamo a atenção porque pegou o estojo? Será que eu mando recado? Então, a nossa cabeça dentro da sala de aula é uma doidura. Uma doideira. Uma doideira. E outra, e nisso você está falando, eu penso até na própria forma como o chamar atenção já cria uma insegurança. Porque, às vezes, há necessidade de você chamar atenção por alguma coisa. Mas a forma como você vai chamar atenção, ela tem que estar sempre na justa medida. Sim. Nem aquilo que você falou, nem permissiva, nem autoritária, mas da justa medida. Como é que a gente consegue estabelecer essa justa medida, não é? Em sala de aula. Tem algumas ferramentas que a gente usa bastante, mas a comunicação assertiva e a comunicação não violenta é muito legal. Então, assim, o que a gente costuma falar, você não muda, você de novo, você não vai terminar. Então, a gente tenta substituir. A gente fala de frases começadas com eu, né? Porque a gente, principalmente para as crianças... Era isso que eu queria que fosse... As crianças com déficit de atenção ouvem tantas correções por dia porque eles não dão conta de fazer tudo, porque as funções executivas não estão desenvolvidas, eles levam mais tempo para isso. Então, demanda uma paciência que não é humana para o professor, né? E olha, gente, déficit de atenção... É complicado, né? Eles são amorosos, são geniais, são inteligentíssimos, só que as funções executivas não são ali desenvolvidas da maneira que a gente gostaria. Então, ao invés de você, traga para o eu. Então, por exemplo, é uma ferramenta. Eu vi que você não conseguiu fazer isso. Qual é o seu plano para terminar essa atividade? Ao invés de, você não vai terminar se você não parar e sentar. Desculpa, gente, acho que eu gritei. Não, pode falar. É exatamente isso. Então, isso sem contar, que eu sou tão boazinha assim para ficar falando isso com a criança? Não. Porque você gritar, a sua corda vocal vai pro beleléu. Eu já tive problemas com a minha corda vocal. Eu já tive que operar minhas varizes várias vezes por conta de ficar 12, 15 horas de pé na sala de aula, né? As digitais aqui eu nem tenho mais de tanto giz e cal que a gente... Não passa nada. Nada, não adianta. Ai, vamos tentar de... Não tem, moça. Você é professora, é muito giz aqui, não dá. Então, assim, é um estresse para a professora, porque quando a gente faz essa cara e a gente fala nesse tom, a gente eleva o nosso cortisol, que demora 7 horas para sair do nosso corpinho. Aí depois a gente não sabe porque a gente tem dor, a gente não sabe porque a gente engorda. Então, a gente entra nesse looping, nesse ciclo vicioso de responder o mau comportamento do aluno à altura, e isso é muito ruim porque a gente se nivela a criança, a gente se torna mais um aluno em sala de aula. Não é fácil, não estou fazendo papinho de coach aqui. Mas o lance, quando a gente entende que há outras formas, né? E muitas vezes a melhor maneira de lidar com o mau comportamento do aluno é ensinando estruturas e formas que ele pode o que ele pode fazer quando ele se sentir daquela forma. Então, a disciplina positiva é muito na resolução de problemas, né? E é quando a gente fala da punição, por exemplo, se um aluno jogou estojo no outro, beleza, isso não é permitido, é inegociável, você vai para a direção. Ir para a direção ensina o quê? Da próxima vez que ele for jogar o estojo, ele não vai acessar o córtex pré-frontal e pensar, vou para a direção, então não vou jogar isso. Ele começa a perceber, estou ficando nervoso, farei algo que não será legal, então vou me acalmar antes de fazer isso. Por isso que a pausa positiva, a partir do momento que as crianças entendem que a pausa positiva não é vai lá e pensa no que você fez, porque a criança não tem cognição para pensar no que ela fez. Ela não vai pegar um jornal e ficar, olha, um diário escrevendo, hoje me comportei mal. Ela não vai conseguir fazer essa reflexão sozinha. Então, a pausa positiva é vai lá, se acalma, porque se você continuar assim, você vai se comportar mal. Então, a gente dá a ferramenta para as crianças para essa autorregulação. A autorregulação, né, é uma corregulação, porque ela precisa do adulto para se regular. Ela não é emocionalmente independente. Então, essa minha corregulação eu estou vendo que você está bravo e eu vi que isso não é legal. Vamos ali, fica aqui comigo, vai beber uma água. Então, a gente começa a gerenciar o sentimento antes que ele vire o comportamento. E aí o pessoal fala, eu não tenho paciência para isso, eu não sou paga para isso. Só que se você começar a fazer isso na sala de
de aula, a quantidade de vezes que você vai gritar, vai tirar um aluno, vai diminuindo. Olha, Jéssica, eu vou trazer isso para dentro de casa, porque nós estamos falando isso no ambiente escolar, mas dentro de casa é o mesmo processo. Sim. Isso sendo ensinado, olha, pais e mães, prestem atenção nisso, porque primeiro, corregulação é fundamental. Você ensina, porque não adianta você gritar falando que a criança não pode gritar, porque é confuso para a criança. Você está gritando para dizer para a criança que não pode gritar, ou para o seu filho adolescente. Não funciona dessa forma, né? A gente tem que entender, daí voltamos, o exemplo, somos nós, não adianta. E você antecipar, porque eu chamo essa ação, vocês podem antecipar Sim. esse sentimento, para que esse sentimento não vire o comportamento. Sim. Então, se ele sabe, se você consegue... Porque também, Jéssica, vamos imaginar que a criança ela não sabe expressar o que ela está sentindo. Ela nem sabe, muitas vezes, que aquilo é uma raiva. Ela não sabe ela não sabe dizer isso. Olha, eu estou sentindo uma raiva agora. Porque se ela não aprendeu o que é esse sentimento, ela vai ter o comportamento da raiva, porque você não ensinou. Então, você Sim. poder ensinar qual é o sentimento para que ela aprenda a controlar o comportamento, isso dentro de casa também, é fundamental. Perfeito. E tem aquela máxima, né? Não pode sentir raiva. Caramba, eu já tô sentindo. Como eu não posso? Que ruim que eu sou porque eu tô sentindo raiva. Não é isso. A educação emocional, olha, a raiva às vezes ajuda quando você tá num jogo, você quer ganhar, você corre mais. Então, se você quebrou uma coisa, você ficou com raiva que quebrou, então você vai reconstruir. A raiva tá associada até à resiliência. Pô, eu não gostei que eu perdi, eu vou tentar ganhar de novo, né? E aí, não pode ficar bravo. Não, claro, não tem como controlar, ela já ficou. Só que o que você faz com a raiva? O que você faz? Como a gente pode perceber? Porque tem horas que dá para aproveitar desse sentimento na sala de aula, não é tão legal. Então, você vai parar antes. Nessa hora que eu entro na sala de aula, entro nas escolas, por exemplo, para dar oficinas das emoções, oficinas socioemocionais para as crianças. Só que o grande barato você vê as professoras assim, ó. Então eu também posso falar, porque eu falo, né? Isso não é meu, né? O Dr. Daniel, que é um psiquiatra americano, ele fala que a nossa memória emocional é muito mais rápida do que a racional. Porque se fosse assim, olha, não posso comer esse brigadeiro porque tem 392 calorias e vou estourar minha tabela. Se todo mundo conseguisse acessar o cérebro racional toda hora, não ia ter gente endividada, não ia ter alcoolismo, não ia ter obesidade, não ia ter divórcio, não ia ter nada. A gente ia viver no conto de fadas. Só que a gente não é capaz de fazer isso. A gente come pela emoção, a gente gasta pela emoção. Então, a emoção tá na gente. E o processo de começar a ensinar para as crianças a lidarem com a emoção é uma esperança para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, não tem como mais negar essa necessidade, né? Por mais que muita gente ainda não tenha todo esse entendimento. Não tem tanto entendimento sobre isso, tá tudo bem. Só não julgue quem está fazendo o trabalho e tem esperança que isso seja um motivador, né, um fator importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E você sabe que é bom a gente entender, mães e pais, não é? Que sendo um sentimento humano, seja ele qual for, raiva, medo, culpa, são sentimentos humanos. Na verdade, o sentir tá tudo bem. O importante é o que você faz com esse sentir. É daí que a gente entra no campo da neurose e da psicose, né? Porque o sentir não tem como. Agora, a grande questão com essa fala que você trouxe, quando os pais dizem você não pode sentir raiva, a mensagem que é dada para essa criança é: putz, eu estou com raiva, então meus pais não vão mais gostar de mim, eu não vou mais ser aceito, porque eu estou tendo aquele sentimento, exatamente aquele que eles disseram que eu não posso ter. E aí a gente vai vendo todas essas questões da criança que passa a aceitar qualquer situação de desalento ou qualquer situação de agressividade, porque mesmo que ela venha sentir a raiva, ela não pode sentir a raiva.
Sim. Então, ela se cala. Então, são formas de silenciamento. Quando você diz que uma criança não pode ter o sentir, você tá silenciando essa criança da possibilidade de mostrar o que é o sentir. E você está perdendo a grande oportunidade de ensinar essa criança a controlar a emoção. Sim. Entende? Olha como tudo isso, como é importante você pensar o inverso, não é? Não sentir, mas o que fazer quando vem esse sentir? Que esse é o grande caminho, essa é a grande sacada do ensinar, né? Do permitir. E quando você ensina isso, você está ensinando uma outra coisa, que é o limite, né? Você passa a ensinar limites. Olha, não adianta você se jogar no chão antes de pedir alguma coisa para mim. Você vai se jogar no chão pedindo e eu não vou poder te atender. Então, que tal você me explicar o que você quer, me explicar o que você está sentindo? Se puder, sim. Se não puder, eu sinto muito, mas Não. E aí a gente vê o que vai fazer com essa. Eu entendo. E as frases, eu entendo que você está frustrado. Aliás, frustração faz parte também da nossa realidade. Nós vamos nos frustrar. Eu me frustro. Ah, eu não. Tô brincando. Ah, eu não. Não. Eu não. Eu lido muito bem com a frustração. Que droga. E a gente se frustra o tempo todo. É o tempo todo. E o fato de você não ensinar a regular isso, vamos lá, né? Já é um grande caminho para uma saúde emocional conturbada. Não é mesmo? E isso reflete, claro, na escola, isso vai refletir em casa, isso vai refletir no cotidiano da criança, posteriormente no cotidiano do adolescente, e vai ser carregada para a vida adulta, aquilo que a gente colocou, né? Qual é a relação que você quer ter com a próxima geração? Sim. Porque tudo está ali no senso da importância e do pertencimento, né? E quando a gente nega a criança a possibilidade dela sentir, ela não existe, porque essa máxima, somos seres emocionais, depois racionais, né? Somos racionais. Eu tô só tão emoção. Que hora que vai virar essa chavinha, né? Eu não sou muito da razão, eu sou mais da emoção. E é justamente isso. Educar vem do conduzir, né? Você está educando a criança, disciplinando, está ensinando a fazer certo com o sentimento. E aí, uma coisa assim, que não estava no... fazer certo com o sentimento. Adoro isso. Porque aí fala, eu não tive isso e sobrevivi. Que bom, o senhor sobreviveu, hoje bebe 5 litros de pinga por dia, não tem uma família estruturada. Será que o senhor literalmente sobreviveu, mas o senhor não viveu, porque tinha uma vida linda para o senhor viver e o senhor está vivendo com o mínimo possível, né? Porque o senhor não conseguiu dar conta de vários sentimentos ao longo da vida. Então, o que me incomoda muito é ver de uma geração que não teve acesso a essa educação emocional, colhendo os efeitos negativos dessa negligência e achar que está tudo bem. Eu sabia que eu não sabia sobre as minhas emoções tarde da vida. E eu não tive problema nenhum em querer aprender. Para o autodesenvolvimento e para desenvolver as crianças. Agora, às vezes, o que a gente vê são pessoas que acham que não precisam. Só que as pessoas não estão no padrão de vida, quando eu digo padrão de vida, não é financeiro, mas a pessoa não é um exemplo de uma vida saudável. E mesmo assim, ela acha que não precisa. É estranho isso, né? Pois é, acho que todo mundo precisa de um cuidado. Todo mundo precisa de cuidar a mente, de uma saúde mental, de um equilíbrio para isso. Não adianta, todo mundo precisa. Todo mundo. E não importa qual a forma como vai buscar esse equilíbrio, mas todo mundo precisa. Porque isso reverbera, assim, isso reflete na família, isso reflete nos filhos, isso reflete no cotidiano, no dia a dia. Nas empresas, né? A gente vê tanto gerente que não tem a capacidade de se regular. É triste isso. E faz da vida, não faz só da vida do indivíduo, né? Não só a vida dele, uma relação conturbada, porque conturba a todos, né? Eu digo, quem transtorna-se, não transtorna-se só a si. Transtorna a si e transtorna
os outros, né? Há um transtorno no seu geral, não é isso? Infelizmente. Me diga uma coisa, Jéssica. Escolas, pais, professores, eles estão prontos para compreender a importância do desenvolvimento socioemocional, tanto da criança quanto dos adolescentes? Eu acho que pronto, eles não estão ainda, mas deveriam estar. Então, o melhor momento para começar a se preocupar e ter consciência, intenção sobre as nossas ações com os pequenos é imediata, né? Por isso, mas demanda muita coragem para isso, porque são conversas difíceis, são conversas honestas, e o que muito a gente vê nessa comunidade escolar, que envolve a família, envolve a escola como um todo, a direção, a coordenação e os professores, às vezes essa falta de coragem de trazer à tona o que realmente importa, né? Porque a matéria, não estou diminuindo a matéria acadêmica nem um pouquinho, mas a gente nem sabe se o aluno vai ter acesso, se vai acessar isso depois de 20, 30 anos. A empatia, a tomada de decisão responsável, vai. A coragem vai, a resiliência vai, independente da sua área profissional. A partir do momento que você é vivo, isso se faz necessário todos os dias. A raiz quadrada, perdão, os matemáticos, nem sempre talvez a gente vá usar, mas todos esses elementos do socioemocional a gente vai. Então, assim, não estou desmerecendo, porque a escola é maravilhosa e tem aquela máxima que a escola, sim, pode ser a segunda casa a partir do momento que a casa for a primeira escola. Então, o dever de um não anula do outro. É mãozinha dada, que nem parquinho primário. Vamos todo mundo. Cantando musiquinha ainda, para lavar a mãozinha. Feliz ainda. Você trouxe um livro. Você falou que você tinha uma coisa legal nesse livro, que eu quero que você apresente o livro. Mostre para a câmera qual é esse livro. Esse livro é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Porque quando a gente fala de tudo isso, ninguém aqui é perfeição, né? Perfeição é divina. E se a gente se julgar ser parecido, a gente já está sendo, né? Nem vou entrar nesse mérito, né? Mas ninguém é perfeito, é a busca do melhor, né? Parece démodé, mas a Brené Brown tem um livro também, A Coragem de Liderar. É um livro que eu recomendo, porque a gente está no posto, sim, de liderança para as crianças, né? A gente nivela o respeito mútuo, mas a liderança ainda é nossa, adulto. Então, é um livro que faz parte aí no capítulo 7, aqui, fala Criando Filhos Plenos, né, sobre a criação de filhos, né? Quem somos e a maneira que somos e como relacionamos ao mundo são indicadores seguros de como os nossos filhos serão, mais do que tudo aquilo que já lemos ou sabemos sobre educar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, e eu acho muito na disciplina positiva ensinar filhos, né? Ser gentil numa sociedade, né, grosseira, né? Podemos dizer assim. A questão não é tanto você está educando seu filho da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Nós somos mesmo? Nós estamos fazendo aquilo que pode melhorar as próximas gerações? Aqui, ó, esse é o livro. Eu adoro isso, porque somos imperfeitos, né? Dentro de todo esse processo. E acreditar nessa imperfeição sem culpa. Sim. Eu não me sinto culpada por ser imperfeita, e acho que ninguém tem que ser, e todos nós erramos, e bola para frente, vai viver culpada mesmo, vai viver com medo mesmo, mas resolva transformando essa culpa em responsabilidade. Então, eu não me culpo, eu me responsabilizo para aquilo que eu, né, tenho ali como demanda. E o medo, pois é, temos medo? É um medo real? É um medo criado? Como é que é esse medo, não é? Então, poder entender qual é esse medo e, a partir disso, trabalhá-lo, né? Claro. O medo de uma febre é real.
o medo de algo que pode vir a acontecer, a gente não tem como. Não deveríamos ter, né? Porque isso só vai causar uma ansiedade muito maior. E a gente... Diga. Tenho medo de não conseguir ser melhor para os outros, às vezes. É real, então eu vou aqui me esforçar, né? Eu vou tentar. E eu acho que é levar a leveza, né? Não é a paz ao meio do caos de uma maneira utópica, mas vamos levar leveza nessa criação de filhos, nesse educar, porque a gente já está com um mundo cheio de gente que é bom de briga, mas tá pouquíssimas pessoas que são boas na paz, né? Então vamos de pouquinho, eu acho. De fazer a mediação entre aquele que é o bom de briga e aquele que não quer essa briga. Então, quem é o mediador, né? E assim, o viver é um educar, né? Uhum. Eu educo o outro da maneira que eu vivo e dos limites que eu coloco. Então, a gente está se educando, né, o tempo todo e educando uma outra sociedade. Então, não tem que ter medo. A educação não é da escola, a educação é da vida, né? Exatamente. Jéssica, como as pessoas podem encontrar você? Fale dos seus cursos, como é que você trabalha esses cursos, oferecendo às escolas, é isso? É isso. Eu tenho a consultoria educacional e a consultoria parental também. Tem meu Instagram que é Jéssica, _ aquele tracinho Zuzi, Z-U-Z-I. Né? Eu tenho cursos e formações para professores e também vou às escolas para falar com os pais e com as crianças. O que eu mais quero é ajudar, gente. E tem ferramenta, tem boa intenção. Então, acabar um pouco com essa briga e ser, sim, né, referência para as crianças, porque elas precisam. As crianças não estão aqui para ser educadas por uma tela. Estão aqui para ser educadas por pessoas imperfeitas, mas no propósito de ser melhor. Muito legal. Gente, vocês gostaram desse conteúdo? Pois é, esse conteúdo foi muito bacana. Você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que muitas outras mães venham a perceber que estamos todas praticamente na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, distintos. Muito obrigada, gente. Toda semana, podcast Preocupações no Ar. Agradeço, muito obrigada por ter vindo. Foi uma delícia esse papo. Bom. E vamos lá. Muito obrigada, gente. Até o próximo.